Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Este fato ocorreu comigo na década de 80. A Polícia Militar de Porto Alegre, chamada de Brigada Militar, recebeu uma mãe e uma filha com idades de 37 e 19 anos na delegacia fazendo queixa do rapto de uma criança de apenas 3 anos de idade. A menina Fernanda, de 3 anos, brincava na rua de casa quando um desconhecido se aproximou, conversou com a criança e a levou embora de ônibus. A descrição do suspeito era um homem de barba, cabelos compridos, encaracolados até o pescoço. Ele era muito magro, pele escura e nenhuma descrição de tatuagem. A sua roupa era uma calça social, chinelo de dedo e camisa aberta. Amigos e vizinhos foram procurar a menina embarcando em outro ônibus na mesma linha Cruzeiro do Sul. E em pouco tempo, a polícia saiu em disparada. Os policiais ouviram testemunhas falando que o sequestrador, junto com a criança, teriam descido do ônibus e se aproximado do Morro Santa Teresa, sendo vistos juntos nas ruas Capivari e Rua Jacuí. Em 1980, o topo do Morro Santa Teresa era completamente desabitado e coberto por um matagal. Existia apenas uma grande antena de televisão no topo. Uma antiga moradora chegou a ver o suspeito com a criança e então explicou. Ela disse para a polícia que o suspeito levou a criança para um matagal e algum lugar no morro. Os brigardianos entraram no mato e começaram a subir o morro. Era uma tarefa ingrata, pelo fato de ser uma grande subida morro acima. Já eram 7 horas e logo escureceria. Existia todo o problema do morro ser enorme, e só 5 brigardianos estavam fazendo a procura. Na época, a polícia de Porto Alegre pouco tinha acesso à tecnologia de buscas e resgate, como lanternas ou rádios para comunicação. Isso dificultou um pouco na hora em que os brigardianos começaram a se separar mais e mais. Estava escurecendo rápido, e foi aí que o capitão Flores ouviu o choro da criança no meio da mata. A primeira coisa que fez foi chamar os colegas com um berro. Ninguém respondeu. Capitão Flores estava sozinho. Ele gritou o nome da criança, Fernanda, e logo ao longe ela gritou de volta. Aqui! Era uma questão de voltar para buscar reforços ou avançar no meio da escuridão do mato. O Capitão Flores conseguiu seguir em frente. A criança gritava por ajuda, e o capitão seguia a sua voz. A voz da criança era uma voz cansada e muito rouca para uma criança, sinal de que já estava gritando e chorando há horas. Quando o Capitão Flores ficava na dúvida, parava e esperava ela gritar novamente. Quando ele a encontrou, foi uma imagem chocante. A criança estava nua e presa pelo pé em uma árvore, por uma corrente fina de prender cachorro e um cadeado vagabundo. Na hora, o capitão até perdeu a compostura com a situação e começou a chorar abraçando a menina. Ele já tinha visto muita maldade neste mundo. Sabe-se lá o que o sequestrador já fez com a criança antes de deixá-la ali presa e pelada. A maldade dele era tanta que aquele monstro acorrentou a criança pelo pé. Imediatamente, o capitão tirou a camisa da farda e vestiu a criança. Pegou aquela corrente vagabunda e a arrebentou com as mãos.
Daí ele pegou a criança no colo e começou a andar. Isso era a coisa mais correta a se fazer durante qualquer resgate. Ele estava conversando com a vítima. Isso ajudaria a criança a se acalmar, ao passo que coletava todo tipo de informação. O capitão Flores começou a falar com a garota que ela estava salva e voltaria a ver a sua mãe e o seu pai de novo. E foi aí que ele começou a ouvir barulhos na mata. O capitão Flores percebeu algo que só se aprende com o tempo de serviço, que é escutar um passo silencioso. Imediatamente, ele parou de andar e reconheceu o som de alguém que estava se esgueirando atrás dele e da criança. Imediatamente, ele puxou o 38 da cintura e se virou. E o que ele viu a poucos metros dali foi um animal grande e preto. O animal tentou avançar sobre o capitão e a criança. O capitão reagiu com um tiro de advertência. Tiro de advertência é o nome técnico dos anos 70 e 80, para quando a polícia erra o alvo. Foi o suficiente para o animal voltar para detrás das árvores. E daí se iniciou uma situação tensa. O capitão Flores não podia atirar, porque estava usando só uma mão para atirar em um alvo que se escondia rapidamente atrás de árvores. Ele também não poderia correr ou se esconder, justamente por estar carregando a criança. Um policial é preparado para fazer observações rápidas, em pouco tempo. E o que ele pôde perceber era que aquilo era um animal de mais ou menos 1,80 m, com cabeça parecida com a cabeça de um cachorro, com focinho, olhos negros, com reflexo amarelo e orelhas pontudas, que podiam ser confundidas com chifres. Ele logo pensou se tratar de um lobisomem. A situação era apavorante, porque naquele ano não existia nenhuma referência visual, além das lendas ou dos filmes clássicos com atores de cara peluda. Os lobisomens do cinema eram muito diferentes dos lobisomens das lendas, e aquilo foi um susto ao ver a lenda como realidade. O capitão Flores tinha que andar de costas sem poder olhar o caminho que veio. O lobisomem se esgueirava por dentre as árvores e sempre se mantinha perto. Nessa hora, a menina Fernanda já tinha começado a chorar no colo do capitão. Eram muitas árvores e o capitão não tirava os olhos daquela onde ele tinha certeza que o lobisomem estava. Ele andava de costas e não tirava os olhos da árvore. E foi logo quando ele percebeu que o lobisomem já não estava mais atrás daquela árvore. A criatura aproveitou a escuridão e a distância para sumir, desaparecer. A criatura se aproximava novamente e escondia atrás de outras árvores, sem ser notado. O capitão não podia confiar nos seus ouvidos por causa do choro da criança. A única certeza era um cheiro forte de carniça que indicava que o perigo estava chegando perto. O capitão tinha que acelerar o passo para trás. E de repente ele ouviu um barulho muito mais perto, que vinha de 7 ou 8 metros à sua esquerda. O lobisomem deu uma volta de 180 graus em torno do policial, sem ser visto. O capitão podia ver a metade da cabeça do lobisomem escondido atrás de outra árvore. Em pouco tempo, o rosto sumiu de trás da árvore. A menina parou de chorar, e um silêncio amedrontador se seguiu, e o capitão percebeu novamente que o lobisomem já não estava mais lá. Neste momento, o capitão não podia se mover rápido, porque precisava saber exatamente onde o lobisomem estava. O lobisomem podia estar se movendo em qualquer direção, inclusive avançando sem ser visto. Com o silêncio, o capitão Flores pôde andar mais rápido e se esconder atrás de árvores, enquanto caminhava depressa para outra.
Rapidamente, tudo se tornou um jogo de gato e rato. O capitão chegou em uma árvore, olhou para trás e viu o lobisomem atrás de outra árvore, o observando dali. O capitão e a menina estavam sendo caçados. Logo em seguida, ele ouviu os companheiros da brigada chamando ao longe. Ele aproveitou para gritar de volta. Neste momento, a criança gritou de susto, pois o lobisomem avançou sem fazer nenhum barulho. Só deu tempo do capitão mirar no peito da criatura e atirar. Ele então aproveitou para descarregar a arma. O monstro fugiu, depois de ter tomado vários tiros. E com o barulho dos tiros, os outros policiais da brigada chegaram ali mais rápido ainda. A criança foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro, onde foi confirmada a agressão. O trabalho do Capitão Flores ainda não havia se acabado. Ele foi chamado pelo próprio delegado responsável e por 2 colegas veteranos para entrar no mato e buscar o suspeito. Enquanto adentravam no mato com lanternas e armas em punho, eles tinham uma conversa. O delegado perguntou se aquilo que o atacou era um lobisomem. E o Capitão Flores confirmou. Mas o delegado disse que só tinha um problema, que lobisomem não existe. Enquanto os 4 adentravam no mato, o Capitão Flores teve que escutar do delegado que lobisomens não existem por serem seres do sobrenatural e do folclore. E não existiam na lei brasileira, pois nunca se provou a existência deles. Fato esse porque depois de mortos, eles voltam à sua forma humana. E é por isso que nenhum agente da lei pode falar do sobrenatural, pois isso é o mesmo que pedir para ser taxado de louco. É como pedir para bandidos perigosos sair da delegacia pela porta da frente. Quando um agente da lei, um policial, um delegado ou juiz comete um crime, este crime envergonha toda a instituição. Um policial que se torna um assaltante, um delegado que cobra propina ou um juiz que vende sentenças prejudicam a credibilidade das instituições. Da mesma forma, existe uma corrente de silêncio no agente da lei. E por esse motivo que este agente honesto faz relatos de fato sobrenatural. O agente da lei, que precisa narrar fatos comprováveis cientificamente, não pode falar sobre o sobrenatural, para não ser taxado de louco e nem perder o emprego. E por causa disso, eu, agente Flores, afirmo que este relato é uma obra de ficção, que envolve o rapto de uma criança e violência. Boa noite.